Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de valorização nas ações do banco. O banco poderia subir aí mais de 200% na cotação. Isso aqui, pessoal, eu tirei de um estudo, por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo aí até o final desse vídeo, um estudo sobre ciclos do Banco do Brasil, que quando ele acaba aí caindo fortemente na cotação, nós somos surpreendidos com uma grande alta que pode acontecer, porque as ações costumam ficar absurdamente baratas e para quem pega o banco em ciclos de recuperação, consegue ganhar bastante dinheiro e até mesmo aí acelerar em várias vezes a sua aposentadoria. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que vocês já devem estar carecas de saber, o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações aqui do canal, então já vem aí acumulando ações do banco já faz um certo tempo, desde o ano de 2022, e inclusive ele foi um dos maiores motores de crescimento aqui da carteira desde 2022, né? Até agora, porque eu acabei pegando aquele boom do agronegócio que teve no ano de 2022. E já falando de agronegócio, esse é o principal ponto do porquê o Banco do Brasil está enfrentando uma crise generalizada no curto prazo, devido ao aumento da inadimplência, o produtor rural não está pagando, né, as suas taxas devido ao aumento da inadimplência, então consequentemente aí o banco está tendo seu resultado pressionado. E a perspectiva neste ano é de um lucro na faixa de 18 a 22 bilhões. Então, pessoal, o banco não vai dar prejuízo, tá? Muito pelo contrário, ele ainda continua muito lucrativo e longe de dar prejuízo. O problema é que devido a esses fatores pontuais, né, por conta do agro, o banco aí teve uma queda de resultados no curto prazo. E sim, o mercado aparentemente já precificou este pior cenário, porque as ações estão cotadas em 6 vezes de preço-lucro, porém o mercado ele não trabalha somente no curto prazo, né? Na verdade, ele trabalha por uma perspectiva de recuperação. Então o mercado está supondo que 2027 em diante o banco já apresente uma leve recuperação no seu lucro. E aí, se ele se recuperar para o ano seguinte, vai para 23 bilhões, sendo aqui bem conservador, a gente teria um PL de 5 vezes. Então eu percebo que eu estou sendo bem conservador na análise. Se você trabalha com essa recuperação do Banco do Brasil, ele estaria barato. Outro ponto que acaba deixando o Banco do Brasil bem barato é o próprio preço sobre valor patrimonial. O mercado, ele obedece muito isso para bancos cíclicos como o Banco do Brasil, pessoal. Por quê? Na realidade, quando o banco ele fica bem amassado assim, nesses períodos de crise, como aconteceu em 2022, como aconteceu em 2020 com a pandemia, como aconteceu no governo Dilma, dificilmente o banco cai mais do que isso. Eu vejo até o pessoal falando aí, Pablo, será que a gente não vai ver um Banco do Brasil a 15 reais? Pessoal, de fato não dá para saber, mas a probabilidade é muito baixa. Por quê? Porque se hoje o Banco do Brasil tivesse a 15 reais, ele estaria por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,44. Isso aqui nem no governo Dilma aconteceu, tá? Que foi uma crise generalizada no Banco do Brasil, muito pior do que a crise que ele está enfrentando agora do agronegócio. Então, assim, muito dificilmente o banco será cotado neste patamar. E se for, não será por muito tempo, tá? Porque nunca na história o Banco do Brasil chegou em 0,44 vezes o valor patrimonial. O pessoal fica aficionado em preço, mas se esquece que o patrimônio líquido cresce. Quanto mais esse patrimônio líquido crescer, vamos supor que para 2027 o banco tem um VPA, valor por ação na faixa de R$ 38, o preço sobre valor patrimonial tende a ficar cada vez mais barato. E aí o mercado não vai deixar, né, que o preço sobre valor patrimonial fique barato a tal ponto de não haver uma precificação das ações. Então, assim, né? Se o VPA do banco continuar subindo, muito provavelmente, por uma questão natural de precificação, as ações do Banco do Brasil vão acompanhar. Então você já observa que o papel está tão amassado que qualquer sinalização de recuperação, isso já destravaria preço no papel. Fora que, consequentemente, com uma recuperação do lucro, se você está projetando aí para 2027 em diante, o banco
poderia estar com um PL projetivo de 3,9, o que proporcionaria um yield daqui a algum tempo, tá? Na faixa aí, né? Se você observar aqui pelo payout, de 11,3% ao ano, o que o retorno embutido na ação poderia ser se o banco crescer a uma taxa de 12% ao ano com a recuperação do lucro. E você tiver aí um reinvestimento mais um re-rating, né? Porque geralmente as ações sobem a uma velocidade expressiva quando há um ciclo de recuperação, o Banco do Brasil pode ir de 36% a 40% ao ano na média, no médio prazo. Claro que se você colocar para longuíssimo prazo, de 20 anos, 30 anos, é saudável você jogar de 24% a 27% ao ano, né? Porque aí já fica mais realista, que foi o que o banco deu desde o Plano Real, lá no ano dos anos 2000. Então, assim, no curto prazo você pode ter uma rentabilidade maior. Quando o prazo vai se estendendo, sua rentabilidade vai diminuindo porque você fica exposto naquela empresa e aí os juros compostos, né, vão agir de uma maneira um pouco menor. Mas mesmo assim, imagina se Banco do Brasil, sei lá, der 26% ao ano, você que tem ali 100 mil investidos no banco, se você colocar ali um período de 20 anos e você fica investindo, vai, R$ 1.000 no mês, isso aqui poderia te proporcionar 15 milhões de patrimônio. Então perceba que já é sim um patrimônio bem substancial para permitir aqui viver de renda no Brasil. Mas o ponto principal, Pablo, uma coisa que a gente tem dúvida, e essa alta de 200%, de onde que você está tirando isso? Está nos enganando? É claro que não. A alta de 200%, pessoal, lá vai o estudo aqui, o estudo mágico sobre Banco do Brasil. Eu peguei o Banco do Brasil desde lá de 2004. Para quem não sabe, a Bolsa Brasileira, ela anda em ciclos, tá? E sempre há um ciclo de alta no mercado. Não sabemos quando vai acontecer, mas é aquela velha frase, né? Só pega o ônibus aí quem fica no ponto esperando. Então, na realidade, consequentemente, para engatar um ciclo de alta, você tem que estar exposto no mercado. Isso aconteceu em 2004. Isso aqui não foi um ciclo de alta normal. Claro, 2016 a 2020, a gente teve um ciclo de alta, mas ele não foi tão absurdo quanto o ciclo de alta de 2004 a 2008, que a bolsa subiu mais de 1000% no período. E olha quanto que as ações do Banco do Brasil subiram, mais de 1500%. Então perceba que ele acabou acompanhando todo esse movimento de alta do Ibovespa, né? Fluxo de capital estrangeiro. E aqui a gente teve um fator muito interessante, porque aliou tanto com uma queda na taxa de juros, melhora fiscal, o capital estrangeiro entrou forte no país e levou o preço das ações em patamares jamais vistos. E você pegou 1500% nessa época. Simboliza que quem tinha ali, ó, 100 mil, né, em 2004 e abocanhou 1.500% de alta num período de apenas 4 anos, transformou em 1,5 milhão. E, historicamente, na Bolsa Brasileira, pega esses grandes ciclos quem fica de 4 a 6 anos exposto num mercado de baixa. Só que aí é que tá a questão, não dá para saber. Porém, a gente não dá para saber, mas tem como estimar uma probabilidade. Já faz mais de 20 anos, né, que a gente não tem um ciclo como esse. Perceba que o último ciclo aqui, ó, foi em 2004, que começou esse ciclo. Então, muito provavelmente, esse ciclo pode estar mais próximo de acontecer do que a gente imagina. Pablo, não dá para saber uma data? Não, pessoal, não dá para saber. Senão, todo mundo já estaria rico, né? Basta você vender tudo aí que você tem, casa, carro, e colocar na bolsa que você estaria milionário. Ninguém dá para prever isso. Mas o ponto é, ficar exposto no mercado aumenta sim a sua probabilidade de êxito. E o Banco do Brasil é uma das ações que mais sobem nesse ciclo porque é a mais barata de todas, é a mais desacreditada pelo mercado. Então tem esse potencial aí justamente de trazer uma alta bem acima da média. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Banco do Brasil em ciclos de alta passada ele acabou se valorizando, olha quanto que ele chegou aqui em 2008, quase 4 vezes o valor patrimonial. Já imaginou isso? Se o banco for simplesmente cotado por 4 vezes o seu valor patrimonial, considerando o PVP atual, as ações do banco precisariam se valorizar 566% na cotação. Outro fator que pode fazer com que muitas ações subam num próximo ciclo de alta fortemente é o quê? É a questão de que não existe mais tantas empresas para o capital migrar. Lá na Bolsa de 2008 a gente tinha mais de 500 empresas no Ibovespa. Hoje a gente tem menos de 300 com fechamento de capital. São poucas as de alta barreira de entrada que se mantiveram de pé até hoje. Então o que você acha que vai acontecer quando o fluxo de capital voltar para cá? O estrangeiro vai pensar, bom, a gente tem menos empresas para comprar. Então a gente vai concentrar nas que tem mais liquidez, nas blue chips. E claro que as small caps depois podem acompanhar esse movimento e ter uma alta expressiva. Ah, Pablo, isso é especulação? Não tanto, porque eu estou obedecendo o que aconteceu no mercado anos e anos atrás. E o Banco do Brasil é tanto um case de dividendos, olhando para longo prazo, e você ainda pode aí abocanhar
uma valorização expressiva no longo prazo. Mas, claro que nem tudo é um mar de rosas. Você vai precisar ter paciência e aguentar a volatilidade. Se você quer essas grandes altas aqui que acontecem, ó, o Banco do Brasil de 2016 até 2025, ele subiu 600% na cotação. Então perceba, se você quer esses retornos interessantes, retorno ajustado, aqui já considera dividendos, você vai ter que, né, obviamente ter estômago para aguentar o quê? O derretimento, porque ó, quando cai 40%, cai 50%, e aí você vai precisar ter a paciência de acumular em bons preços. Lembrando que nada, mais uma vez, se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, se segue comprando, se segue vendendo, se deixou de acreditar. Eu, em particular, continuo com as ações do Banco do Brasil e ele ainda segue dominante na carteira, tá? Então perceba que o propósito em Banco do Brasil dele ser altamente dominante é justamente isso, rentabilidade. Por ele ser um banco altamente cíclico ligado ao agro, nesses momentos de dificuldade, ele acaba proporcionando uma oportunidade aí que poucas pessoas conseguem ver. E quando essas pessoas conseguem ver, já é tarde demais, porque o mercado já precificou, as ações já terão subido e aí todo mundo vai querer comprar. Todo mundo quer comprar justamente quando está em alta, mas quando na verdade você tem que exercitar o comportamento totalmente contrário, de querer acumular nas baixas, nos momentos de incerteza. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!